Bora falar também sobre o zagueiro Naves do Palmeiras. Ele pode ir para o Cruzeiro? Traga uma informação exclusiva e importante sobre o tema. E fala também do Palmeiras, supostamente de olho em Rubens, meio atacante do Galo. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias e a primeira informação é sobre o Palmeiras. A Federação Paulista liberou a Arena Barueri, estádio arrendado pela Leila Pereira, para que possa receber jogos com público do Verdão. Você lembra da treta que ocorreu durante a semana, quando a FPF chegou a vetar a Arena Barueri? Por falar no Palmeiras, queria contar que Felipe Anderson não teve lesão diagnosticada na coxa direita, ele passou por exames que apontaram apenas um edema. Hora de falar sobre o Palmeiras imparável. O Verdão fez 3-0 no Ceará na noite dessa quinta-feira, no Allianz Parque, no jogo de volta da Copa do Brasil, placar agregado de 4-0. Palmeiras, mesmo poupando e rodando o elenco, não tomou conhecimento de um adversário que é o quinto colocado no Brasileirão, era, na teoria e também na prática, o adversário mais difícil entre os grandes na terceira fase da Copa do Brasil. Os gols do Palmeiras no Allianz Parque, 2 do Estevão, que chegou a perder um pênalti, Flaco Lopes completou a vitória folgada. 14 vitórias nos últimos 15 jogos, esse é o retrospecto recente do Palmeiras, que vence em casa, fora, na altitude, saindo na frente, saindo atrás, independentemente da circunstância, é um Palmeiras do Abel absolutamente sólido, até por isso. Tem a melhor campanha da Libertadores na classificação geral e também é líder do Brasileiro com 4 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado. Destacar que Abel Ferreira não deu entrevista depois do jogo, por um motivo nobre, ele foi acompanhar a reta final da formatura da sua filha, que estava se formando na noite dessa quinta-feira. Quero contar ainda que o Palmeiras dessa quinta-feira levou mais público do que no jogo contra o Bolívar na Libertadores da América. Isso está muito associado ao preço. O Palmeiras de ontem teve 39 mil pagantes, com uma renda de 2 milhões e 600 mil. Contra o Bolívar foram 28 mil pagantes e uma renda de 2 milhões e 300 mil. Para completar, destacar a frase do Estevão, já falando em tom de despedida, você sabe que ele fica só até o Super Mundial de Clubes, abre aspas para o craque, quero aproveitar ao máximo cada momento, já estou sentindo saudades. Bora falar agora sobre Naves. Zagueiro do Palmeiras, 23 anos de idade e muito especulado no Cruzeiro. A Raposa pode contratar o Naves? Para responder essa pergunta, liguei para Diogo Silva, que é representante do atleta e dono da Web Soccer. E a resposta é que a chance de o Cruzeiro contratá-lo é praticamente zero. Isso porque hoje o Palmeiras tem 2 negociações pelo atleta que não deve mesmo ficar no Verdão. O negócio mais quente é com o Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. Inclusive o Diogo Silva está nos Emirados tratando sobre esse tema. Um outro clube interessado é o Necaxa do México. O Cruzeiro chegou a sondar o Naves, mas não passou disso. Pedida do Palmeiras para negociar o Naves em definitiva de 4 milhões de dólares ou 23 milhões de reais. A tendência é que o negócio saia em breve. E o Shabab é favorito, primeiro pela presença do Diogo Silva nos Emirados, depois pelo fato de a empresa dele, a Web Soccer, já contar com 4 jogadores nesse time. Só para completar em relação ao Cruzeiro, se a possibilidade do Naves virar reforço diminuiu, dá para dizer que Valentim Gomes tem feito os esforços para jogar na Raposa. Ele pediu para que seus representantes deixassem bem claro ao Cruzeiro que ele topa jogar. Resta saber se o Vélez vai voltar a criar problemas como foi na janela de janeiro. Hora de falar sobre o Palmeiras para repercutir uma informação que vem de Belo Horizonte e dá conta de que o técnico Abel Ferreira pediu a contratação de Rubens, lateral e meio atacante do Atlético Mineiro, um dos principais destaques do clube e que vive a melhor fase da sua carreira. Responsável por essa notícia foi o pessoal do canal Bica Galo, e que indica que o Abel Ferreira monitora os passos do Rubens há bastante tempo. Ainda não há proposta oficial, mas o Palmeiras vê no Rubens alguém com enorme potencial. Temporada atual de 27 jogos, 3 gols e 3 assistências, o contrato dele vai até dezembro de 2027. E para mostrar que a fase é muito boa, os 3 gols marcados pelo Rubens na temporada aconteceram nos últimos 5 jogos. Ele marcou contra o Maringá, contra o Fluminense e contra o Deportes Iquique. O Grêmio já havia manifestado na outra janela a intenção de contratá-lo, proposta muito baixa, jogador avaliado no Transfer Market em 4 milhões e meio de euros. Duvido que o Galo aceite qualquer proposta por menos de 10, 12, até 15 milhões de euros. Estamos falando de um jogador super importante. Perguntei para uma fonte palmeirense sobre esse suposto interesse no Rubens
e o que eu escutei foi de que não há nenhum movimento nesse momento para a contratação do atleta. Só para completar, importante contar que as negociações para renovação de contrato do Abel Ferreira seguem em andamento. O Palmeiras gostaria de estender o contrato que se encerra em dezembro antes do Super Mundial, mas a conversa definitiva deve ficar para depois do torneio marcado para junho e julho. E o Palmeiras já acenou com um aumento considerável dos vencimentos. Hoje, o Abel Ferreira ganha 3 milhões de reais por mês no Verdão. Não, queria só dar uma notinha. O facto de eu estar aqui hoje e esclarecer que o Abel hoje não está aqui única e exclusivamente porque, por uma boa causa, a filha mais velha termina hoje o ensino, é o dia da formatura, então ele saiu à pressa porque, logicamente, ele quer estar presente para tirar uma fotografia em família com a filha, que acho que é um momento especial. É só por isso que hoje tocou-me a mim estar aqui, está bem? Agora estou disponível para as vossas perguntas, está bem? Justo. Boa noite, professor Castanheira, aqui é o João Quer do Verdazo. Professor, vocês estão enfrentando uma missão difícil agora, que já faz algum tempo. Desculpa. Seguindo aqui, já faz algum tempo que vocês sabem que o segundo semestre de 2025 o Palmeiras vai perder o Estevão, que hoje é uma peça cada vez mais importante para o time. Então vocês já têm que se preparar para essa perda desse jogador. Só que ao mesmo tempo vocês estão preparando o time para uma competição super difícil com ele. Então como que vocês conciliam esse desafio de preparar para uma competição tão difícil assim, mas ao mesmo tempo sabendo que logo em seguida vocês vão ter que preparar a equipe para jogar sem ele, que é cada vez mais importante. Obrigado. Uma equipa como o Palmeiras, logicamente, tem que pensar à frente e já está a ver à frente. Já nos preparamos no início, por isso que, como vocês veem, o plantel está com boas opções. Temos praticamente 2 jogadores por posição com o mesmo nível. Quando aumenta a competitividade interna, logicamente o desempenho do jogador vai melhorar. Vamos pensar primeiro neste Mundial que aí vem, que está próximo, e depois logicamente teremos tempo para pensar. É um facto, vamos perder um excelente jogador, futuro do Brasil, mas a seu tempo pensaremos nessas soluções. Castanheira, tudo bem? Aqui à sua direita. Olá. Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM. Aproveitando que há, inclusive, um rodízio em quem tem concedido as entrevistas coletivas. Hoje você, domingo foi o João Martins pela expulsão, né, e a ausência também do Abel Ferreira. Queria tocar nesse assunto rodízio de jogadores com vocês, né? O Palmeiras tem mudado a escalação em todos os jogos. Da partida de domingo contra o Bragantino para hoje, foram 6 modificações na equipe inicial e os resultados eles seguem sendo conquistados da mesma maneira. Esse rodízio, né, essa mescla que vocês têm feito, tem surtido esse efeito até melhor do que vocês imaginavam? Sabes, este rodízio é feito porque os jogadores nos mostram no dia-a-dia que estão preparados. Então, estando preparados, depois, mediante aquilo que nós pretendemos do jogo, nós fazemos a seleção natural dos jogadores. O que nos dá satisfação é que, como tu disseste, podemos mudar 5, 6 jogadores e a equipa mantém a mesma identidade. E acho que isso, para quem vê, para a comissão técnica, isto é sinal de orgulho e é sinal de trabalho. Boa noite, Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Dá para ver nesse novo modelo de jogo implementado por vocês da comissão técnica que cada vez mais o Palmeiras está fortalecido defensivamente, né? E de novo uma partida de manual do zagueiro Gustavo Gomes. Queria que você comentasse um pouco como foi feito esse ajuste defensivo, não só para a última linha, mas também para o Palmeiras corrigir alguns problemas que teve na última temporada. E uma segunda, com relação ao Felipe Anderson, já teve algum diagnóstico de jogador ou foi muito mais por precaução do que realmente uma lesão à saída dele? Boa noite. Não, relativamente ao Felipe ainda não lhe posso dar informações, logicamente, porque só passado 24, 48 horas certamente teremos alguma informação. Ele sentiu, mas a gravidade ainda não lhe sei dizer. Relativamente à primeira pergunta que me fez, é um facto, porque temos que ser sólidos primeiro para depois podermos construir o nosso jogo ofensivo. E a verdade é que a equipa, e quando me fala do Gustavo da defesa, eu não posso só olhar para a linha defensiva, eu tenho que olhar para um todo, o compromisso que estes jogadores, quando toca à parte defensiva, demonstram, o rigor tático e o rigor defensivo. E depois é uma construção natural da equipa, o jogo começa a ficar fluido, os jogadores começam a perceber realmente as dinâmicas, aquilo que nós entendemos, e as coisas têm saído bem e é notório que a equipa está fluida e está confiante.
O Abel não, Castanheira, desculpa. O Abel não está. É o costume. É o Castanheira. O Palmeiras ele vem numa sequência muito boa, né, de jogos, inclusive o último contra o Bragantino, né? Parece que o Palmeiras precisou ser provocado pelo um jogador Vinicinho ali no jogo, pelo menos foi o que a gente percebeu, para poder entrar no jogo. E hoje o Palmeiras teve que tomar alguns sustos, inclusive no gol, que foi bem anulado, do Pedro Henrique, para poder falar, vamos acordar, porque se a gente vacilar aqui, a gente pode tomar um gol e complicar. Você achou que em algum momento o Palmeiras teve o descontrole da partida, ou algum vacilo, assim, relaxou em algum momento? Não, de todo. Sabíamos a responsabilidade do jogo, é um jogo de mata-mata. Do outro lado está uma equipa competente, que vem, logicamente, com a ambição, mesmo que o resultado da primeira mão não foi favorável, bem com a ambição de poder chegar aqui e poder ganhar, logicamente. A verdade é que na fase inicial nós tivemos oportunidade para abrir o jogo e se conseguimos abrir naquela estou-me a lembrar do Estevão que ficou na cara do goleiro, fazemos 1-0, logicamente o jogo vai se tornar melhor, porquê? Porque já são 2 golos de diferença, o Ceará vai ter que se expor um bocadinho mais e foi o que aconteceu na segunda parte. Nós conseguimos abrir, ok, de pênalti, claro, conseguimos abrir, logicamente o Ceará vai ter que se expor mais um bocadinho e depois aproveitamos os passos que eles começaram a dar e o resultado foi natural, na minha opinião. Oi, Castanheira, boa noite. Patrícia Orico aqui para o canal Paulo Massini. A gente sabe que o Palmeiras vive um momento maravilhoso, só que faz parte dessa caminhada as derrotas e as frustrações, isso faz parte. Mas o diferencial que eu tenho visto é que o Palmeiras ele sempre encara de frente todos os seus desconfortos e os seus incômodos, sobretudo no campo. E eu acho que é isso que faz uma equipe resiliente, né, tanto dentro e fora de campo. E por isso eu te pergunto, o quão essencial e o quão importante são esses 5 pilares de um clube enquanto presidência, diretoria, elenco, comissão e torcida estarem juntos, unidos, para que essa caminhada não fique mais fácil, mas que ela fique pelo menos mais leve, porque é compartilhada. Obrigada. É fundamental. Quando há harmonia em todos os aspectos que você referiu, logicamente é muito mais fácil de se trabalhar. E deixe-me enaltecer aqui a nossa torcida, porque hoje, a meio da semana, foram 38 ou 39 mil pessoas e nós sentimos essa energia, nós precisamos dessa energia da nossa torcida. Nem sempre as coisas nos vão correr bem, porque às vezes estamos em dias menos inspirados, é normal, mesmo nós na nossa vida às vezes há dias que não estamos tão... Mas que o apoio deles esteja sempre presente, porque que não tenham dúvida que esta equipa vai lutar sempre em todos os jogos para sair com a vitória. Professor Castanheira aqui, Pedro Julião, Rádio Dimensão Esportiva. Vocês da comissão foram responsáveis por lançar o Estevão para o profissional. Ele recebe algumas críticas, boa parte por parte da torcida, na internet, sobre não decidir jogos. Hoje, ele acabou decidindo o jogo no mata-mata e vocês lançaram o Estevão profissional. Vocês têm algum papo com ele sobre, agora essa reta final que o Palmeiras enfrenta, muitas finais, como o do Flamengo no final de semana e o Mundial, para que ele consiga jogar cada vez mais tranquilo com a camisa do Palmeiras nessa reta final? Eu acho que tranquilo ele joga, não é? A performance que ele apresenta, o que é... Ok, eu entendo a sua pergunta, mas o decidir o jogo não é só fazer o golo. A pessoa tem que olhar para um todo. E um jogador com esta idade, com o rendimento que ele tem, por isso que alguém chegou da Europa e veio buscar um miúdo de 17 anos, que é brutal, e a margem de crescimento que este jogador tem. Então não posso olhar e dizer, ele não decide... Ok, ele nos clássicos, se calhar não tem feito golo, mas todo o desequilíbrio, todo o jogar que ele permite para a equipa, isso está aos olhos de todos. Isso para nós já nos deixa satisfeitos. Se faz golo ou não, isso são pormenores dentro do próprio jogo. Tá bom? Castanheira, tudo bem? Boa noite, André Neto, da Rádio CBN. Palmeiras está 100% nas Copas e isso está dando uma tranquilidade também maior para o Campeonato Brasileiro. Esse fim de semana vocês têm um jogo contra um adversário já bem conhecido de vocês, o Flamengo. É um confronto, querendo ou não, que nesse começo de campeonato já é direto e decisivo na briga pelo título. Queria que você falasse sobre a preparação e sobre reencontrar mais uma vez o Flamengo. Decisivo... Talvez não, ainda nem chegamos ao primeiro terço do campeonato,
É lógico que é um jogo importante, sabemos que é um jogo importante, não é? Dos grandes clássicos do futebol brasileiro. São mais 3 pontos que estão em disputa. Nada mais que isso. Sabemos da responsabilidade do jogo, logicamente, como todos os outros. A preparação está a começar agora, não é? Já está lá dentro eles a fazer a recuperação normal que têm que fazer, e amanhã e depois teremos tempo para pensar então no jogo que aí vem. Castanheiras, boa noite. Rafael Jacobucci da Rádio Craque Neto. O Palmeiras tem uma virtude que poucas equipes do futebol brasileiro têm, que é jogar com intensidade e ter uma transição rápida. E quando há esse debate, né, de intensidade, aí fica a questão, né, a parte física ou a parte tática. No entendimento da comissão técnica, para ter essa intensidade, e essa transição é muito mais na questão física ou a parte tática? Obrigado. Eu acho que nós temos que olhar para um todo, a integração, não é? Lógico que eu não posso desassociar uma vertente da outra. Logicamente, dentro da nossa estrutura temos gente muito competente para trabalhar essa parte física, que é importante, mas depois, logicamente, num contexto tático, que vai dar isso que o senhor está a dizer, da intensidade e da verticalidade que a equipa tem no jogo. Boa noite, Castanheira, Júlia Luongo, da Rádio Exclusiva da Rede Ronaldo. O Palmeiras se mostrou muito presente lá em Bragança, na Arena Barueri, a torcida muito presente ali, incendiando o estádio. E agora, no Allianz Parque, aqui, bateu mais de 38 mil torcedores, voltou a encher o Allianz Parque. A gente sentiu uma energia diferente hoje. Eu queria saber se vocês, a comissão, cobra a diretoria por uma baixa de ingressos, porque a gente sabe que o número aumentado da torcida tem relação com o preço dos ingressos. Obrigada. Olha, é uma questão que fica difícil para mim responder, logicamente. Nós da comissão, os jogadores, é lógico que nós gostamos de ver o estádio cheio. Agora, relativamente a essa questão, eu acho que não sou a pessoa mais competente para responder a isso. O que eu posso dizer, como eu disse anteriormente, é que nós gostamos de sentir esta energia, nós gostamos de ter o estádio cheio, gostamos de ter os nossos adeptos a puxar e a vibrar com a equipa. É o que eu posso dizer relativamente a essas questões. Acho que eu não tenho a competência necessária para responder a isso. Está bem? Fala, família palestrina. O bonde da informação tá passando com tudo, porque neste domingo tem jogão no Allianz Parque. Palmeiras x Flamengo, duelo direto pela liderança do Brasileirão. Mas nem tudo são flores no lado verde. O Verdão vai encarar o Mengão com 4 desfalques importantes, incluindo o técnico Abel Ferreira fora do banco. Quer saber quem não joga, quem pode voltar e como o Verdão está se preparando para esse confronto que pode mexer com a tabela? Então já senta o dedo no like, se inscreve no canal e vem comigo para mais uma prévia completa da partida que vai parar o Brasil. Começando pela beira do campo, o comandante Abel Ferreira não vai estar à frente da equipe neste domingo. Punido com 2 jogos de suspensão após a expulsão no Choque Rei contra o São Paulo, o técnico já cumpriu a primeira parte na vitória sobre o Bragantino, mas vai seguir longe do banco na rodada contra o Flamengo. Isso significa que, mais uma vez, João Martins assume a missão de comandar o time em um jogo decisivo, valendo manutenção da liderança isolada do Brasileirão. Outro nome importante que não estará em campo é Felipe Anderson. O meia sentiu um incômodo na coxa direita ainda no começo do jogo contra o Ceará e foi substituído rapidamente. Os exames de imagem não apontaram lesão grave, mas identificaram um edema na região. Resultado: o camisa 8 está fora do clássico contra o Flamengo. A expectativa é que ele volte gradualmente durante a próxima semana, mas por enquanto, fica no DM e desfalca o Verdão num dos jogos mais esperados do campeonato. Além de Felipe, o meio-campista Richard Rios também é ausência confirmada, por acúmulo de cartões amarelos. O colombiano vinha sendo peça importante na rotação do meio de campo, mas vai ter que assistir de fora. Já o atacante Bruno Rodrigues segue em fase final de transição física e deve retornar só na próxima semana. Mesmo com os desfalques, o Palmeiras ainda conta com um elenco forte e tem alternativas no banco para encarar o Flamengo em casa com competitividade máxima. E tem notícia boa também, torcedor. Rafael Veiga voltou a treinar com o grupo após ser poupado da partida contra o Ceará por causa de dores lombares. Ele participou normalmente da atividade na academia de futebol e pode ser relacionado para o jogo contra o Flamengo. A expectativa é que fique como opção no banco de reservas, podendo entrar no segundo tempo caso o time precise de mais criatividade ofensiva. Com Veiga recuperado, Abel, ou melhor, João Martins, ganha uma carta poderosa pro decorrer da partida. O Palmeiras chega para esse clássico com 22 pontos,
líder isolado do campeonato, 4 à frente do Flamengo, que vem logo atrás na tabela. Mesmo em caso de derrota, o Verdão seguirá na ponta, mas uma vitória pode abrir 7 pontos e dar moral total na reta final de preparação para o Mundial. O Allianz deve estar lotado, e a torcida já começa a entrar no clima de decisão. Mesmo com desfalques, o elenco alviverde tem mostrado força, organização e equilíbrio, e promete ir para cima com tudo para manter a liderança. E aí, nação alviverde? Com todos esses desfalques, você acha que o Verdão segura o Rojão contra o Flamengo? Quem deve ser o substituto ideal do Abel à beira do campo? Comenta aqui embaixo, deixa o like para fortalecer, compartilha esse vídeo com os torcedores e se inscreve no canal para não perder nada. Aqui é Palmeiras, aqui é raça, estratégia e coração. Avante palestra!